Gente, vamos a um outro vídeo, porque eu acabei de assistir a um vídeo também no YouTube, perguntas e respostas, em que o dono do canal, ele diz assim: a história do cangaço é interessante porque todo mundo discorda. Lógico, é justamente essa rendeira, né? Essa questão de ficar rendendo, né? Que as pessoas se atraem, né? As pessoas que analisam o cangaço geralmente são pessoas que se apaixonam, né? Pelo cangaço, pela história do cangaceirismo que ocorreu nos sertões do Nordeste do Brasil. Então, o dono do canal, ele vai comparar e dizer assim: a história do cangaço só tem assim, esse atrativo, porque é uma discordância. Ele esquece que o cangaço foi um fato, é um fato histórico, mas que muita gente discordava mesmo porque talvez não tivesse ou não teve acesso a esse documento do próprio Coronel Lucena, que data do dia 4 de agosto, em que ele veio aqui para Recife, né, e levou estudantes da Faculdade de Direito de Recife para estudarem, analisarem, coisa que ele já sabia, né? Que o seu comandado, então, o Bezerra, João Bezerra, eles tinham ordem para acabar com o cangaço. Certamente esse documento, né, não foi realmente analisado por esses quatro grandes, né, que escreveram sobre o cangaço. No meu entendimento, quem deixou livros sobre o cangaço foi o Antônio Amauri, que era um protético, ele era odontólogo, né? Não diria protético, ele fazia tratamento dentário, devia ser doutor, né? Certo? O segundo, Alcino Costa, que era justamente de Poço Redondo e tinha muitos familiares envolvidos no cangaço, e ele gostou do assunto e queria desvendar aquela história de Angico. O outro, Frederico Pernambucano de Melo, e depois Paulo Gastão, cada um com um discurso diferente, lógico, né? Então, vejamos o que primeiro o Amauri falava. Lampião perdeu o controle dos grupos depois que entraram vários jovens garotos para os grupos, ele perdeu o controle. São as palavras do Antônio Amauri, né? Aí ele disse que, como ele perdeu o controle dos grupos, aí ele dividiu em subgrupos, que quando ele precisava, ele chamava, convocava, né? Digamos, né? Era os partidários. Agora, ele falou e comparou três pessoas totalmente diferentes, né? O doutor Amauri, ele falou que Antônio Silvino abandonou, entrou no grupo, entrou como, digamos assim, o rifle de ouro, o Antônio Silvino, era cangaceiro, certo? Para vingar, né? Senhor Pereira, idem. E Lampião também. Aí os três são completamente diferentes. O Antônio Silvino, depois que entrou para o cangaço e foi preso e cumpriu pena. É a primeira, né? O senhor Pereira deixou o cangaço, né, e foi embora para o lado de Cuiabá, Goiás, sei lá, né? Certo? E o Lampião não, esse foi o único que morreu no cangaço. Qual é a diferença que nós vamos fazer entre os três? O único psicopata era Lampião, que morria e não mudava o estilo de vida porque se deu bem e porque ele jamais entrou para vingar a morte dos pais. Ele entrou porque ele era realmente, a sua índole era de criminoso, ele já tinha isso, o psicopata nasce criminoso, né? Ele morre criminoso. Então, eis a diferença, que eu discordo completamente do que a Antônia Amauri colocou. O segundo, Alcino Costa, era uma pessoa que eu conheci também, pessoalmente, certo?
Mas aí ele disse o quê? Que jamais, aliás, ele disse na fala, a fala dele foi que Lampião reuniu os grupos para dizer que ia abandonar o cangaço e que ele confidenciou, certo? Ele confidenciou, né, para alguma pessoa, certo? Os seus planos. Jamais um psicopata não confia em ninguém. Eu discordo do Alcino Costa, a quem tenho grande admiração, não porque eu conheci, só porque ele sempre duvidava daquela questão lá em Angico. Ele estava com razão, ele sempre duvidava, né? E ele não, agora, discordo que ele jamais, o Lampião jamais confiaria os seus planos a quem quer que fosse. Eu duvido, com D maiúsculo, porque psicopata, ele é precavido e ele não iria contar os planos dele, certo? Frederico Pernambucano de Mello é a terceira pessoa, né, que está nesse vídeo, pergunta e resposta. Ele disse que o Lampião era amigo de Audálio Tenório. Eu duvido, Frederico Pernambucano de Mello, que Lampião fosse amigo de quem quer que fosse. E eu duvido e afirmo, certo? Porque, primeiro, aí o senhor está discordando de Amaury também, porque o Lampião dividiu os grupos, porque ele não era líder. Se ele fosse líder, ele não teria dividido os grupos. E Amaury lá, antes, ele disse, no Perguntas e Respostas, tem ele falando que Lampião dividiu os grupos porque ele não conseguia liderar. Se ele não conseguia liderar, ele não é o mais espetacular do mundo. Porque o discurso de Frederico Pernambucano de Mello é dizendo que Lampião era dominador completo, né? E ele conseguia a logística. Ele não conseguiu, professor Frederico, ele não conseguia. Ele não conseguia, por isso que o doutor Amaury falou lá, que discorda totalmente do seu discurso, né? Completamente um discurso diferente. E o terceiro, aliás, o quarto, que eu vou me referir agora, é Paulo Gastão. Eu entrei para o estudo do cangaço por conta de Paulo Gastão também, porque Paulo Gastão, ele também duvidava de tudo, e ele disse, tudo que chega e sai de imediato nele, ele discordava, por isso que ele abandonou o estudo do cangaço, né? E ele não foi aos últimos encontros do Cariri Cangaço. Eu sou prova, sabe por quê? Porque quando eu escrevi um trabalho e ele colocou lá no livro dele, certo? Foi um pequeno trabalho, assim, eu até nem estava muito interessada de escrever nada sobre cangaço, né? Aí ele me pediu, aí está lá o meu trabalho no livro de Paulo Gastão, que ele mandou me entregar os livros, 60 exemplares, certo? E quem entregou a mim pessoalmente no Cariri Cangaço foi o senhor Benedito, que era também do conselheiro, ou faz parte de lá do grupo Cariri Cangaço. Portanto, o Paulo Gastão, ele não estava satisfeito, porque ele via cada um dizer exatamente uma coisa, uma versão. Ele desacreditava. Por quê? Ele desacreditava porque ele tinha, toda vez que ele procurava um ex-cangaceiro, e ele obtinha, assim, algumas perguntas, ele fazia as entrevistas, ele via que não havia consonância, né? Era tudo, discordava do que o raciocínio de Paulo Gastão era espetacular, né? Não era de enfeitar, não era de endeusar, não era de querer promover-se, não ganhava dinheiro com isso, com esbeque, ele não ganhava. Diferente de doutor Amaury, que vendia matéria, né, para revistas, jornais, para cinema, para televisão, mentiu muito, certo? Com respeito devido, mas ele fantasiou demais.
Diferente também de Alcino Costa. Alcino Costa também duvidava muito, mas ele ficou sempre dizendo que não acreditava em Angicos daquela forma, certo? Que vocês falam, que vão para o cemitério, que vão para os lugares pesquisar, né? Frederico Pernambucano de Melo ainda hoje é, né, assim, o Deus escreveu não sei quantas obras, cada uma das obras de Frederico Pernambucano de Melo tem uma versão para a morte do Virgulino e ele nunca comprovou. Ele falou em todo mundo, apontou, esse agora é o último livro que eu tenho Apagando Lampião, eu estive presente ao lançamento do livro lá na Academia Pernambucana de Letras, aqui em Recife, na avenida ali, bom, aqui em Recife, né? E o Frederico Pernambucano, eu perguntei a ele determinadas coisas, ele ficou calado, né? Porque ele endeusa demais o Lampião, né? Disse que foi o único no mundo. Negativo. Foi não, é porque o seu estudo era mais para fantasiar, dizer que Lampião fazia aquelas roupas, tinha um ritual. Eu duvido, professor Frederico, que Lampião tivesse tempo para colocar embornar uma cartucheira assim, a outra assim, um cinto assim, outro cinto aqui. Por favor, o cara não tinha tempo nem para, digamos, escovar os dentes, que eu não sei se ele escovava os dentes, que aquela cabeça que mostraram ali, dizendo que era do Virgulino, para o doutor Lages, né? Ele tinha microdentia e não tinha uma cárie. Quando Lampião, né, comia muita farinha, rapadura, bebia pouca água, já estava realmente decaído, né? E ele não tinha tempo para rezar um ofício, ele não tinha tempo para fazer. Ele era um psicopata, né? E psicopata, aí o Frederico disse, sem lei nem rei. E por que que ele corria das polícias? Porque ele corria ele fazia amizade, fazia, entre aspas, quando mentia, quando o pessoal sabia que era um Lampião. Por exemplo, aconteceu que o Lampião emprestou o dinheiro para uma pessoa lá para o lado de Sergipe da Bahia, para comprar umas fazendas, né? E ele não cumpriu com o acordo com o psicopata, teve as fazendas tudo incendiadas, né? O gado morto, né? Então, ele não era o maioral, não, por favor. E outra coisa, foi pego na emboscada, foi por quê? Porque ele estava muito tranquilo, entre aspas, que psicopata, ele é calculista, mas ele não podia estar tão tranquilo. Agora ele fez amizade exatamente com pessoas também da polícia, e aí foi fácil para fazer o cerco, entre aspas. Era difícil, era, mas como ele tinha, assim, ele procurava, né, ser amigo de coronéis, ser amigo de governadores, todos se prepararam para o evento, né? Que era justamente o interesse do governo. O interesse das polícias era pegar Lampião, não pegava ele de costa não, entre aspas, né? Mas, como estava sabendo que ele estava ali em Angico, houve um que delatou, né? E disse justamente, olha, o Virgulino está aqui nessas paradas de Lampião, né? Aí o tenente Bezerra, muito cautelosamente, vai com o coronel Lucena e preparam aquele cerco que acabou dando cabo a Lampião, certo? Agora, justamente, são essas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito do vídeo Perguntas e Respostas, que ele reuniu 4 discursos completamente dissonantes, diferentes, que não batem, né? Então, cada um tinha uma ideia, é por isso que o cangaço é importante? Não, o cangaço é uma matéria importante histórica, sim, porque tratava-se de um indivíduo com um problema de personalidade. Antes de outro mesmo, a gente vê o que é uma pessoa psicopata, né? Uma criança de 13 anos que já preparou, né, para matar uma professora idosa em sala de aula. E assim, tem muitos casos,
né? Imagine realmente a dificuldade que as volantes, os policiais das forças volantes não tinham. Hoje nós temos a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria muito mais avançada, porque o doutor Lages era um perito, mas ele ainda era daquela época que era de Lombroso. Lombroso, a teoria dele era que pessoas feias, com má formação, né, física, negros, pobres, aleijados. E então, aí a teoria lombrosiana cai por terra. Por quê? Porque a psicologia hoje, né, ela mostra que os psicopatas, eles não, o sistema límbico deles não funciona, eles não têm emoção, eles não têm, pelos próprios pais, pelos irmãos, pelos filhos, né? Ele é só pegar e estudar de acordo, assim, de acordo não, assistir aos vídeos da doutora Ana Beatriz Barbosa, que vocês vão entender o que é um psicopata, o que é um narcisista, vão entender, né? E o psicopata é o todo, é o complexo. Aliás, por isso que eu digo complexo lampiônico. Somente isso. Psicopata não tem cura. Virgulino era um psicopata. Antônio Silvino não era, o senhor Pereira não era, certo? E alguns outros que eu não tive, agora que eu não citei, porque não foram também colocados nesse pergunta e resposta, né? Também tinha pessoas psicopatas dentro do cangaço lampiônico e tinha os não psicopatas, criminosos, mas não eram psicopatas, no nível que o Virgulino era, o Lampião, era o psicopata serial killer, praticava o crime sorrindo e cantando, como ele disse, fica sorrindo da própria maldade dele, ele mesmo não ria. Então, gente, esse vídeo que eu queria fazer e fiz agora, né? Em relação ao cangaço, né? E a esse canal de perguntas e respostas que fica também ganhando, né? Lucrando, ganha por causa dos likes, né? Mas é isso aí. Pessoas que não têm uma qualificação, digamos assim, entre aspas, o que eu quero dizer é que não estudaram a criminologia, que não estudaram o direito, que não estudaram a sociologia, que não estudaram a psicologia e as ciências afins. É exatamente isso que ocorre. Aí põe uma besteira dessa no ar e todo mundo fica aplaudindo. Professor, é apenas um cinegrafista, né? Mas tudo bem, ganha dinheiro, sabe ganhar dinheiro. Igual o Lampião sabia ganhar dinheiro matando, só que esse é mostrando as façanhas, né, do Virgulino.